Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, vamos refletir a leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo de 1 a 12. Peçamos ao nosso Deus, nosso Pai, que Ele nos acompanhe nessa leitura, que a palavra de Deus venha nos encher de força e coragem para testemunhar o amor de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? E a leitura diz assim: depois que o paralítico foi curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Eles prenderam Pedro e João. No dia seguinte, interrogavam-os dizendo: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, Jesus é a pedra fundamental que foi rejeitada, desprezada e desvalorizada. Mas ele se tornou a salvação para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas. As obras de Deus são difíceis de ser compreendidas, meus irmãos. Só no poder do Espírito Santo. Só com o Espírito Santo somos capazes de assimilar, de compreender todo esse amor que Deus derrama por cada um de nós. Pedro e João realizaram a cura do homem paralítico que vivia na porta da igreja, que todos conheciam. Agora Pedro e João vão enfrentar a prisão, porque fizeram o bem àquele pobre coitado. O homem que foi curado, paralítico, ele começou a anunciar também que Jesus Cristo foi quem realizou nele essa obra milagrosa. Pedro e João enfrentaram os primeiros obstáculos da sua missão de levar Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus, a todas as criaturas, como foi enviado por Jesus. Mas cheios do Espírito Santo, eles inauguravam esse tempo novo, mesmo com prisão, mesmo com denúncia, mesmo com perseguição. Cristo foi anunciado com firmeza. Poucos são como Pedro e João. Se Jesus é a base da nossa vida, o alicerce, o sustento da nossa caminhada, ele precisa estar em primeiro lugar nos nossos pensamentos, nas nossas decisões e ser o centro das nossas ações. Não podemos ter medo, meu irmão. Temos que ser fortes, temos que pedir todos os dias para que o Espírito Santo venha em nosso socorro, em nosso auxílio, nos renovar, restaurar, porque ainda temos muitos construtores que desprezam Jesus Cristo. As obras de Deus são difíceis de ser compreendidas, meu irmão, ainda em nossos dias atuais. Muitos ficam admirados, não entendem como é que os cristãos fazem tanto esforço para dar testemunho da palavra de Deus,
de falar as maravilhas de Jesus, acha que é utopia, acha que não existe. Muitos ainda não compreendem como, quando por intercessão dos cristãos, muitos milagres acontecem na vida de outras pessoas. No entanto, é somente pelo poder do Espírito Santo que podemos também orar e curar os nossos irmãos enfermos. Não somente os que estão enfrentando enfermidades físicas, mas também aqueles que, por ignorância, vivem afastados da verdade do Evangelho. Essa é a pior situação, meu irmão, porque quando a gente vê alguém que está doente, que pede oração, que a gente vê que é um deficiente ou que está nessa pandemia acometido pela Covid, e nós estamos enxergando. Mas e aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador da vida deles? Eles estão doentes espiritualmente. E como entender que essas pessoas estão doentes? Meu irmão, precisa muito da força e do poder de Deus, do Espírito Santo, para que nós estejamos sempre firmes, orando pelos nossos familiares que ainda estão afastados, pelos nossos amigos, por aqueles que ainda não deram testemunho. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar incessantemente, pedindo ao nosso Deus que venha em socorro dos seus filhos, principalmente esses que sofrem espiritualmente, porque negar a Cristo é a pior doença que o ser humano pode acometer. Essa é a mais difícil das enfermidades. E só Deus para ter misericórdia. Mas devemos continuar orando por aqueles que são afastados da igreja, que estão afastados de Deus, que não o buscam. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvido. E como que eu vou ter fé nos momentos difíceis se eu não estou ouvindo, se eu não estou acreditando, se eu não estou entendendo? Só de ouvir falar em Deus? Sem a fé, tudo desmorona na hora da angústia e tentação. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade, que nos dá força para enfrentar as barreiras, a compreensão para enfrentar as ignorâncias dos que vivem ainda afastados de Deus. Somente em nome de Jesus nós podemos realizar sinais, prodígios e milagres e curar esse tipo de enfermidade. Basta que, como Pedro e João, tenhamos firmeza e convicção naquele em quem nós confiamos, Jesus Cristo. Amém? Peçamos ao nosso Deus que Ele envie o Espírito Santo para que nós continuemos firmes, testemunhando a sua presença, Senhor, e levando a tua palavra, os teus ensinamentos, o teu evangelho, para que tu possas reinar no coração de todos. E só assim o Senhor irá voltar para restabelecer a tua terra. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe. Essa mensagem precisa chegar a todas as criaturas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.